Bom, pessoal, vamos continuar com a nosso desenvolvimento. É, vou abrir aqui, está aberto aqui o nosso projeto. Nós trabalhamos aí na aula passada. E agora nós vamos dar a ênfase aí nessa aula, nesse grid, nesse componente chamado grid. Aqui eu vou apagar algumas informações aqui. Deixar aqui, voltar aqui para branco. Tirar esse daqui também, não vou trabalhar dessa forma. Esse cansaço também não. E deixar ele mais, e vou deixar essa propriedade do center aqui. Você pode ir testando as propriedades e vendo qual encaixa, qual fica melhor aí para o seu projeto, beleza? Então, vou modificar aqui, colocar a tela aqui em cima para vocês darem uma olhada. Vou dar deixa eu ver aqui que se está startado, diminuir aqui, tirar minha fotinha aqui, beleza? Então, vamos trabalhar aí com grid. Então, percebam que nós temos aí aqui nosso componente window, que significa janela, aí já trocamos o nomezinho dele, e tem aqui o espaço onde eu vou trabalhar, vou colocar os meus componentes. Então aqui eu posso trabalhar da forma que clicando e arrastando, né, mas temos uma forma de trabalhar que é trabalhando direto aqui no, no XAML e definindo algumas questões aqui. Tá? Vou minimizar aqui. Tudo que eu for fazer aqui no XAML, eu consigo, né, com um pouco aqui, abrindo aqui as, as propriedades, consigo fazer. Tá? Mas vamos trabalhar aqui no XAML. Vou colocar o meu design aqui na lateral aqui, que fica mais fácil de a gente trabalhar. Olha só. Vou deixar um do lado do outro aqui e vou diminuir aqui o meu zoom. Vou colocar aqui um 80%. Deixa eu ver se 80%. Beleza? Olha aí. Já fica até melhor para trabalhar. E vou trabalhar aqui com XAML. Então, a grid, ela é quase um componente padrão aqui do Windows. Então, a grid, tudo que eu for colocar, eu tenho que colocar dentro da grid. Então, ela funciona como um container, onde eu coloco os meus, os meus componentes. Por exemplo, se eu for trabalhar vou colocar aqui um cadastro de pessoas, onde eu coloco nome, data de nascimento, CPF, né, um formulário de cadastro, eu poderia simplesmente vir aqui, né, em minha caixa de ferramentas, eu vou colocar aqui, deixar fixar ela aqui, caixa de ferramentas, deixa eu abrir aqui isso, ele só aparece aqui quando eu estou na tela aqui, tá? Quando eu estou no XAML não aparece, tá, pessoal? Então, vou colocar um label aqui, colocar um text box. Eu vou trabalhar isso daqui. Olha só. Vou colocar o label, vou trocar o nome do label aqui para nome. E o text box eu vou modificar ele aqui até aumentar ele aqui. Deixar assim, tá? Eu vou repetir, eu vou subir ele um pouco mais. Vou repetir o meu componente. Olha só, e vou repetir aqui o meu text box. Já tem um alinhamento ali que eu consigo seguir. Aqui, data de nascimento. Olha só. Eu tenho que ajustar aqui para ele ficar corretamente. E aqui eu vou iniciar aqui, dar um F5 para iniciar. Olha aí, tá funcionando legal, né? Se eu aumentar aqui, ele vai ficar lá, porque ele tá meio que estático aqui, olha só. Então, vejam que ele não modifica, né? Vou trabalhar, né? Como a gente trabalha desenvolvendo a tela, é bom você ter já a tela pré-definida,
Vocês trabalharam aí na disciplina de fundamento de análise, fizeram as telas do sistema. Então, de, você com as telas prontas, você só seguir aquela disposição e fazer aqui a sua tela. Mas aqui, por exemplo, eu quero colocar uma coluna, né, dividir aqui em duas colunas aqui a minha tela. Em um lado vai ser os rótulos, né, que seria o label, nome, data de nascimento, e-mail, CPF, e o outro vai ser o campo de texto. E eu quero que ele fique ajustado na hora que ele aumentar a tela aqui, na hora que ele expandir. Então, a propriedade grid, eu posso definir linhas e colunas. Como é que eu faço isso? Grid, column definition. Então, aqui eu vou definir que eu vou ter duas colunas, column definition, e uma eu posso definir a largura. Então, uma eu quero ela com, vou colocar aqui, 200, beleza? Eu posso deixar assim. E a outra coluna eu posso definir ela com automática. Só deixa eu fechar aqui, né, a tag. Olha só, vejam que eu tenho dois espaços. Então, esse primeiro espaço aqui, né, ele define assim, como eu tenho duas colunas, eu tenho a coluna 0 e a coluna 1. Né? Então, inicia sempre do zero. Então, a primeira coluna que eu tenho uma largura específica, que é 200 pixels, que é 200 aqui, ele é a coluna 0. E o resto aqui, eu coloquei um asterisco aqui, que ele vai preencher todo o resto da minha tela. Então, esse preenchimento, ele vai ser aqui do total do resto aqui. Beleza? Eu vou diminuir um pouco mais essa coluna, colocar 150, olha só. E aí é o seguinte, aí eu vou colocar os meus componentes. Por exemplo, vou colocar um label aqui novamente. Label, content, nome. Olha só. Como eu não defini aonde ele vai ficar, ele fica aqui no canto. Eu vou dar um Ctrl D aqui. Ele está ficando aqui tudo um em cima do outro. Olha aqui. Data de nascimento. O outro aqui eu vou colocar CPF e vou colocar aqui o e-mail. E posso colocar aqui também o telefone. Aqui, pessoal, dá um Ctrl Z aqui. Você dá um Ctrl D, ele duplica a linha, tá? Então, vou colocar aqui celular, WhatsApp. WhatsApp. Beleza? Ó, veja que ficou tudo em cima do outro. Então, como é que eu poderia ajustar isso daí? Ah, eu posso vir aqui. Talvez que eu quase não consigo selecionar ele aqui, porque ele não está me dando aqui uma forma aqui, né? Porque ele está solto. Eu tenho que definir em qual grid, em qual coluna esse componente vai ficar. Então, eu posso definir isso de que forma? Grid, dentro do componente grid, column. Então, eu quero esse componente o label, na grid 0. Então, vai ficar na grid 0. Então, eu vou repetir aqui. Então, vou trocar aqui, colocar grid 1. Você não pode errar aqui. Só vejo que ele ficou do lado aqui. Grid 1 e grid 1. Mas percebo que ainda ele não ficou. Vejo que, ó, eu não consigo trabalhar ele aqui, né? Eu tenho que puxar ele aqui. Vejo que ele não ficou ainda do jeito que eu queria, né? Seria interessante se ele ficasse um embaixo do outro. E aí eu utilizo um outro componente ele está aqui embaixo, ó, o Stack Panel. Stack Panel praticamente ele é um agrupador de componentes. E aí todos os componentes que estão dentro do Stack Panel, eles, vou mudar aqui tudo para 0, para ficar tudo na coluna 0. Todos os componentes que estão dentro do Stack Panel, eles vão obedecer, né, uma ordem aí. Então, ele sempre vai colocar um embaixo do outro, a não ser que eu mude a orientação dele para horizontal. Por padrão, a orientação do Stack Panel
é vertical. Então, eu vou colocando os componentes, ó, veja que eu coloquei o label, ele já preencheu todo o espaço do 200 pixels aqui, olha só. Ó, 250 pixels, na verdade. Por exemplo, eu quero aqui que ele fique encostado, o nome fique encostado aqui, fique alinhado para a direita. Então, eu tenho uma opção aqui, né? Se eu vier aqui, propriedades, vou usar aqui para vocês, layout, e eu quero que ele fique alinhado, ó, horizontal align, quero que ele fique para a direita, right, olha só. Então, ele fica para a direita. Ó, vejo que ele modificou. Então, eu posso até usar isso aqui em todos. Ó, olha só, vou colocando aqui. Olha aí. Então, eu estou trabalhando aqui com o Stack Panel e eu estou trabalhando ele padrão. Se eu modificar aqui as propriedades dele, então eu consigo também trabalhar ele em linha. Mas no nosso caso aqui não vem ao caso de utilizar ele em linha, né? Eu quero um embaixo do outro mesmo. Outra coisa que eu tenho que colocar aqui, que eu posso tirar daqui do label, olha só. Em vez de eu colocar dentro do label qual é a grid que ele vai ficar, como eu estou trabalhando no Stack Panel, eu posso trabalhar aqui no Stack Panel. Então, eu quero que o Stack Panel, esse agrupamento fique na linha, na coluna 0. Ah, mas eu quero modificar, inverter, então quero lá na coluna 1. Olha só, acho que ele ficou para cá. Como o horizontal line está right, então ele permaneceu tudo lá. É só se eu tirar aqui, ele volta para cá. E eu posso ter cada componente, né, aqui dentro do, do Stack Panel com a sua orientação. Beleza? Agora, o que eu posso colocar aqui, né? Por exemplo, estou fazendo um cadastro de pessoas aqui, né? Vai preencher o nome, data de nascimento, CPF, e-mail e WhatsApp. Eu preciso colocar os campos aqui. Então, os campos, ele é aqui o componente text box. Então, mesma coisa que eu vou fazer. Então, colocar dentro do Stack Panel também, da mesma forma. E vou colocar aqui o campo text. Text block não, text box. Como eu não vou utilizar agora, percebam que eu não coloquei em qual grid esse campo vai ficar. Então, ele já pega aqui na grid 0. Ó. Por padrão, sempre vai ficar, né, a coluna 0, a primeira coluna. Então, aqui, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui grid column 1. Eu vou ficar aqui na coluna 1. Vou executar, vamos executar agora para a gente ver. Olha aí, já está mais legal. E a diferença de eu utilizar esse grid com o Stack Panic é o seguinte, olha só, ele preencheu, né, eu não coloquei o tamanho do meu campo aqui, a largura do meu campo. Ele, como eu estou utilizando o Stack Panic, ele já, por padrão, ele já deixa 100% aqui da minha caixa de texto aqui, de preenchimento. E se eu aumentar, ele vai aumentar. Se eu diminuir, ele vai diminuir automaticamente, olha só. Olha só. Então, essas é uma das diferenças de utilizar aí o Stack Panel. Agora, vejam que está meio grudado em cima. Vamos desgrudar isso daí. Eu vou vir aqui no meu Stack Panel e vou utilizar aqui o componente, né, o atributo margem. Então, a margem, ele vai dar uma margem nos meus atributos, né, de forma total. Olha só, vejo que já desgrudou. Vou parar aqui, que na forma visual dá para ver melhor aqui. Vamos dar para design aqui. Olha só, veja quando eu passo o mouse, ó, aqui é o Stack Panel. O Stack Panel, ele tá com 10 de margem, né? Isso ele coloca margem, esse 10 que eu coloquei são para todas as margens. Se eu quiser colocar só para a esquerda, direita ou em cima, embaixo, né? Ele funciona de qual maneira? Ele funciona assim, ó. Left, top, right e button. Isso quer dizer o quê? O primeiro componente, o primeiro valor que eu colocar aqui, ele vai funcionar aqui para
o left para a margem esquerda, o segundo para a margem de topo, o terceiro para a margem direita e o último para a margem de bottom, de fundo aqui. Se eu colocar somente um valor, ele funciona para todos. Então, vamos supor, eu quero que ele fique 10 de margem direita, 20 de topo, 10, 5 de esquerda e 30 de bottom. Ó, percebam que ele já modificou. Ó. O bottom está com 30, o topo está com 20, a lateral aqui, à esquerda está com 10 e a outra lateral está com a direita está com 5. Se eu colocar só dois valores, 10 e 20, o que ele subentende? Que esquerda e direita fica com 10 e topo e bottom fica com 20. Tá? Então, ele já faz isso para a gente. Então, vou deixar ele 10, que eu quero ele igual. Aqui também, no nosso TechPen, aqui dos nomes também, eu vou colocar uma margem de 10 também, para ficar igual. Olha só. E aí, eu vou ajustar o meu text box aqui. Então, o meu text box também, eu vou colocar uma margem, colocar uma altura nele, que eu quero que ele fique maior. Vou colocar aqui 40. Ó, ficou muito grande. Então, vou colocar aqui 20 ou 25. Ok, já ficou melhor. Vamos... Olha aí. Já ficou bacana. Aqui, o espaço entre o nome e o texto já ficou grande, né? Então, eu posso melhorar isso daqui. Então, eu posso colocar aqui 0, 10, 10 e 10. Olha só. Deixa eu salvar. Deixa eu voltar para ver aqui. Ah, tá. Deixa ele 10 aqui. E aqui eu vou colocar... Deixar só o topo aqui. Né? O topo e o bottom, né? 10 e 10. Beleza? Acho que aqui ficou melhor. Ele já desgrudou e ficou. Olha só. Aqui seria interessante colocar um mínimo de largura e um mínimo de altura para ele não fechar tudo. Eu posso colocar aqui, ó. Depois a gente coloca aqui, ó. Mínimo de altura, colocar aqui 300. E mínimo de largura, eu vou colocar aqui 500. Depois você vai testando e vendo se fica bacana. E aí eu vou duplicar esse text box, né? Aqui eu não tenho nome ainda, não estou dando os nomes para depois capturar essa informação que o usuário digitar aqui na programação. Veja que a minha programação aqui da tela está em branco, né? Eu não fiz ela ainda, então só estou trabalhando com a parte visual. Então eu vou duplicar, né? E vejo que já ficou um abaixo do outro. E aí ele já deu né? Ficou tudo junto. Eu quero que ele fica um pouco separado. Vou colocar aqui uma margem. E aí eu vou colocar aqui 0,500. Ó, acho que ele vai dar 5 pixels. E aí eu faço isso para os outros também. Eu não quero ele grudado. Olha aí. Vamos verificar. Olha aí que já ficou bacana. Agora só tem que mexer aqui nos labels, que eu quero que o label fique na, na reta aqui de cada text box. Beleza? Então, vou até fazer por aqui. Na verdade, eu vou fechar aqui, que ali pela tela dá para ver também. Então, o text box aqui, eu vou colocar aqui no nascimento, vou colocar aqui uma margem de topo de 3 e zerar os outros dois. CPF, mesma coisa, margem de 3 e zerar.
Só, acho que eu vou colocar mais um pouco aqui. O e-mail também. Colocar de 5. Acho que 4. Fica perfeito. E margem aqui também. Olha só, acho que já ficou legal. Vou colocar aqui também 4 e 4. E também aqui eu vou colocar também da mesma forma aqui, margem 0,440. Então, o que que eu estou fazendo aqui? Estou colocando uma margem que a margem esquerda dele é 0, o topo é 4, a direita é 0 e o bottom é 0. Beleza? Aqui ainda não estou definindo o tamanho de fonte, essas coisas, mas eu poderia definir o tamanho de fonte e aí poderia. Olha só, vejo que ele deu um problema aqui na linha 25. Vamos ver o que eu fiz aqui. Aqui. Um erro aqui. E olha aí. Agora tá faltando o que aqui? Faltando um botão aqui de salvar as informações. Então, vou até colocar esse botão aqui dentro desse Stack Panel. Então, vou colocar aqui, o botão é button, que é o nome do... Fechou. Button. E coloca aqui, salvar informações. Olha aí. Também ficou colado ali. Então, margem. Então, margem de 5 aqui. Posso até aumentar a altura desse botão. Vou colocar aqui 40. Olha aí, já fica um pouquinho mais visualmente melhor. E aí tá a minha tela. Seria legal também se eu colocasse um título aqui em cima. Cadastro de pessoa para ficar maior. Uma linha aqui em cima, um título. Vejam, deixa eu mostrar o código para vocês. Então, nós trabalhamos a grid. A grid eu fiz definir duas colunas, uma coluna com 150. Ah, mas eu quero aumentar o tamanho aqui do 150 para 200 ou 250. Vem aqui e aumenta. Como tudo está orientado a essa coluna, deixa eu colocar um pouco maior aqui para vocês verem. Ó, ele já faz o redimensionamento aqui das informações. Então, se você trabalhar de forma nessa orientação, fica mais fácil de você fazer alguma modificação. Então, definir aqui na grid, definir aqui duas colunas. Eu utilizei aqui o grid column definition e defini duas colunas. Uma que é um valor fixo e a outra que pega o resto do tamanho aqui da minha tela. Vou diminuir minha tela aqui para 600. 600 por 450. Você diminuir aqui, mas... Deixa ele maior aqui, que eu vou ocupar mais um espaço ainda. E aí depois a gente diminui. E aí, eu fiz aqui, coloquei os labels dentro do Stack Panel aqui. Dentro desse esse Stack Panel, eu estou dizendo que ele vai funcionar na, na coluna 0, na primeira coluna. Coloquei os labels. E aqui, o outro Stack Panel, ele está na coluna 1. Se eu trocar aqui, colocar aqui coluna 1, olha só, e coluna 0, ele simplesmente redimensiona aqui o tamanho de todos os componentes. Vejam que
modifiquei, não precisei mudar mais nada. Então, assim. Agora, o que eu quero fazer? Quero colocar um nome aqui em cima. Então, eu tenho que definir uma linha. Então, eu posso definir aqui, ó. Da mesma forma que você define a coluna, você define a linha. Então, eu vou definir, no caso, eu vou definir duas linhas. Então, grid, vou abrir sinal de menor, grid, ponto, row, definition, dessa forma. E aí eu tenho o nome aqui, row, definition. Aí, em vez de eu colocar a largura, eu quero definir a altura, eu vou colocar a altura aqui de 100 na primeira linha. E a segunda linha, eu quero que ele pega a altura total do meu componente. Então, percebam que ele tem, ó, a linha, duas linhas, né? A de cima e a de baixo, linha 0 e linha 1, coluna 0 e coluna 1. Vejam que meu componente ficou tudo lá em cima. Por quê? Porque eu não defini nos componentes, no Stack Panel, não defini qual vai ser a linha que ele vai trabalhar. Então, se eu não definir, ele pega a linha 0. Então, tem que definir aqui, ó, grid, row, aí eu vou trabalhar na linha 2, né? Aqui, 0 e 1. Né? Na linha 2, mas aqui o índice dela é 0 e 1. E aqui, os componentes também, os textbox, o formulário também, na linha 1. Percebam que ele já modificou para cá. E aqui, na primeira linha, o que eu vou fazer? Vou colocar um texto aqui. Vou diminuir ela aqui para 80, ou até mesmo 50. 50 ficou pequeno. Vou colocar 70. Olha aí. E vou definir um texto. Posso definir aqui, ó, este bloco. Posso até colocar aqui. Ela vai funcionar na linha 0. E aí eu vou colocar aqui, cadastro. Eu posso colocar aqui cadastro de pessoas. Olha só. Posso colocar aqui dessa forma, eu posso utilizar o atributo, que é o atributo texto, cadastro de pessoas. E aí eu modifico aqui. Olha. Eu vou colocar aqui font size, que é o tamanho da fonte 25. Vou aumentar um pouquinho mais o tamanho dessa fonte para 30. E aí eu tenho vou colocar um fundo também. Fundo é background. Background. E aí eu vou colocar aqui esse azul aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar essa cor. Deixa eu colocar olha, beleza, legal. Eu posso também vir aqui, tá? Tô em cima aqui do texto e vir aqui em propriedades e trocar esse fundo aqui, ó, pincel e troca o fundo aqui, beleza? E aí o seguinte, pessoal, eu quero que esse texto ele pegue aqui toda a minha parte, toda a coluna 1 e a coluna 2. Aí eu tenho um macetezinho que é colocar aqui, ó, grid column, só column space 2. Bem, space 2, o que que ele pega? Ele junta a grid 0 e a grid 1. Se eu colocar space 1 aqui, não dá, porque eu não quero, vou juntar uma coluna com uma coluna. Não, eu quero juntar duas colunas. Se eu tivesse três colunas e colocasse borda, column, space 2, ele ia pegar 0 e 1. E ia deixar a coluna 2 de fora. Então, no caso aqui, eu tenho duas colunas, então, col span 2. E eu quero centralizar um pouco aqui mais esse texto, ou baixar mais aqui, né? Aí eu tenho uma opção aqui, eu tenho uma propriedade que é a propriedade, vou colocar ela aqui embaixo, aqui, de padding. O padding, ele funciona idêntico à margem, só que a margem, ela é um espaçamento externo. Se eu colocar margem aqui, ó, margem 10, olha só, veja que ele
ficou com espaço em branco, e não é isso que eu quero, né? Então, a margem é um espaçamento externo e o pad é um espaçamento interno. Então, eu vou colocar aqui pad 10. Ó, vejam que deixar pad em 0 aqui, ó, ele fica lá grudado aqui do lado, né? Se eu colocar pad em 10, ele já modifica um pouco, né? E aqui eu vou colocar um 15, para ele ficar mais ao centro aqui. Olha, já ficou um pouco melhor. Fechou. Olha aí, nossa tela de cadastro. Ó, ele está maximizando, minimizando. Ó, tem que colocar ele até aqui, né? Meu mínimo, minha altura mínima. Então, minha altura mínima eu vou colocar aqui 350. Vamos lá. Olha, 350. Então, 320. Olha aí, 320 ficou perfeito. E aí, minha tela está pronta. Ah, mas eu não quero que ele maximize. Aí eu coloco lá deixa eu dar um enter aqui, o resize, ó, resize mode, Ctrl barra de espaço, ele vai completar aqui no resize. Acho que é assim. O resize. Não, vamos parar aqui. Não, coloquei aqui o propriedade errada. É resize. Resize mode, no resize. Isso mesmo, tinha escrito certo, mas com o atributo errado. Olha aí. Aí, se eu vou trabalhar no resize, aí eu não preciso trabalhar o máximo e o mínimo. Posso colocar direto aqui, ó. 320 por 600. E aí eu não preciso trabalhar o mínimo aqui, porque ele não vai deixar você maximizar essa tela. Beleza? Então, na próxima aula, a gente, para continuar nessa tela de cadastro, nós vamos pegar a informação que for digitada aqui e mostrar ela em tela. Beleza? Um abraço e até mais. Próxima aula.